Oi gente, cá estou eu com mais um vídeo para este canal Ler para Crer. Se você não me conhece, meu nome é Elaine Oliveira. Neste canal eu faço resenhas de livros, filmes, elementos da cultura e também de coisas que eu acho que eu posso falar um pouquinho baseado na palavra de Deus e baseado também em experiências minhas. Quem sou eu? Não, uma celebridade, não. Sou é assim que fala, né? Uma mortal qualquer, né, que ama Cristo e que resolveu fazer um canal, e graças a Deus que você tá aqui assistindo. Já clique em gostei, se inscreve aqui embaixo, me segue no meu Instagram pessoal, que é esse que tá aparecendo aí na tela. Eu também tenho o Instagram deste canal, que é o canal Ler para Crer, segue lá também. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre Larissa Manoela. E se você não conhece Larissa Manoela, me pergunta em que planeta vive. É impossível não saber quem é Larissa Manoela, né? Ela ficou muito famosa com a personagem da Maria Joaquina. Ela fez vários personagens, mas assim, da Maria Joaquina foi impactante e o SBT repetiu umas 30 vezes, né? Então todo mundo conhece ela muito daquele personagem. Ela cresceu na mídia e foi uma criança prodígio, né? Uma criança de sucesso. E hoje, atualmente, ela tá no meio de uma polêmica muito grande, um rompimento com os pais. E nisso tudo entra a reportagem da Globo no Dia dos Pais, né? E, gente, eu quero começar falando de mim, antes de falar da Larissa, porque hoje, com a cabeça que eu tenho hoje, com o direcionamento bíblico, com as pessoas que eu tenho hoje, com a terapia em dia, eu jamais me colocaria na situação que a Larissa colocou. Ah, Elaine, é fácil julgar, né, você falar e tal. Eu não me colocaria porque eu já passei por algo parecido, não sou famosa como a Larissa, não sou rica como a Larissa, mas dentro do meu público já expus coisas demais da minha família, da minha vida, do meu relacionamento com os meus pais, com meu esposo, e são coisas que eu fiz fruto de muita imaturidade e carência e outras coisas que me fizeram expor. Eu me arrependo disso? Me arrependo. Posso voltar atrás e mudar isso? Não posso. Tenho que me perdoar? Já me perdoei. Só que eu, né, criei a maturidade de que agora eu não faço mais isso. Eu não tô julgando a Larissa num modo ruim. Ai, nossa, que absurdo expor isso. Eu estou pensando nela, porque eu sei o que eu passei por ter exposto o que eu não deveria ter exposto. Porque uma vez que você abre pro 10 mil pessoas, 20 mil, 30 ou milhões, você tá abrindo as portas da sua casa para que pessoas que não sabem realmente o que tá acontecendo opinem uma coisa que elas não sabem. Algumas vão te dar conselhos bons, outras vão te dar conselhos ruins. E você não precisa de um monte de conselhos. Na verdade, acaba com a cabeça da gente ouvir muitas vozes. Você precisa de pessoas especiais para te dar conselhos. Pessoas que te amem e pessoas que, principalmente, tenham frutos, né? Você não vai ouvir um fracassado sobre a sua vida. O que ele plantou? Quem é ele para poder falar se a vida dele tá um fracasso? Então a Bíblia fala que a árvore a gente conhece pelos frutos. E na internet você não tem como saber qual que é o fruto da pessoa. Às vezes a pessoa que vem falar com você é uma pessoa maravilhosa, tem bons frutos, mas não tem como você saber disso. Às vezes é uma pessoa que só tem fruto podre e quer opinar na sua vida. E aí como que você vai fazer? E se eu tô aqui hoje opinando, falando da vida da Larissa, aproveitando o hype, e embora, né, minha intenção não é criticar, não é demonizar ou coisa do tipo, mas eu tô fazendo isso também é porque a Larissa abriu a porta para que até mesmo eu viesse aqui, ou você, que cada um ali tem a sua opinião, e eu espero que você deixe a opinião respeitosa nos comentários, porque se for uma opinião desrespeitosa, eu vou acabar apagando, que a intenção aqui não é promover discurso ruim, discursos de ódio ou coisa do tipo, tá? Então vamos lá, algumas coisas que eu observei. Primeiramente, entrevista para a Globo. A Globo é a emissora do capeta. É a primeira coisa que já fica por aí. A Globo, ela não quer paz. A Globo quer dinheiro, quer fazer a confusão. Você vai assistir as novelas da Globo que você vai ver a quantidade de ideologias que eles joga dentro da sua casa. A Globo, ela é totalmente inimiga da cruz, inimiga de Deus. Hoje em dia ela chama uns evangélicos para uns programas para cantar, bota uma coisinha aqui outra para poder misturar, justamente para poder trazer, né, conquistar o públicozinho evangélico e falar assim: ah, não, né, a gente ama todo mundo, deixa todo mundo igual. Mas a Globo, ela plantou tanta
coisa ruim ao longo dos tempos, eu tô falando de monopólio. Hoje você tem a internet, hoje você tem a Netflix, hoje você tem vários aplicativos, coisas para ocupar o seu entretenimento, né? O seu tempo vago, o seu tempo livre, ou às vezes até o seu tempo importante, você tá gastando com essas coisas. E aí a Globo já não tem mais o monopólio, que era quando você ia assistir alguma coisa, você só tinha a Globo, a SBT, a Record, só a televisão. Hoje você tem a internet e você pode filtrar o que você vai assistir. Você pode falar, cara, eu não vou assistir a Globo, vou assistir a Elaine. Obrigada. Então, a Globo usou o seu monopólio para quê? Para normalizar pecado, para normalizar traição, para normalizar casamentos sendo destruídos, para acabar com a instituição família, deturpar, transformar, mudar, fazer com que você... Ela usou a arte para isso, né? A arte, ela entra através dos olhos, dos ouvidos, através da música também, te sensibiliza nos sentidos ali, a ponto de que você, o que antes era visto como errado, ruim, se tornar uma coisa aceitável e boa. E daí que o cara tá casado há 20 anos e agora ele quer ficar com a amante mais novinha? A amante mais novinha é muito mais legal. Então, eu não daria entrevista pra Globo. Já comecei errado, já começou errado aí. Se a Globo tá se aproveitando desse hype, dessa situação, provavelmente a Globo vai oferecer o pior. Sempre o pior. Vai fazer coisas tendenciosas para aquilo que ela quer, para aquilo que ela acha, porque neutro nesse mundo, só o detergente, o resto sempre vai puxar uma sardinha pro seu lado, entendeu? Então, se a Globo é uma emissora com pautas políticas de um jeito, ela vai sempre fazer as coisas associadas a essa pauta política dela. Se, por exemplo, tiver alguma coisa ali no meio da entrevista falada que não tem a ver com a pauta política dela, ela vai cortar. Então, assim, totalmente tendenciosa. O primeiro erro da Larissa Manoela foi ter dado entrevista para a Globo. E aí já me entra na cabeça assim, poxa, talvez a Larissa Manoela pode estar errada nessa história. Por quê? Porque deu entrevista para a Globo. Porém, é um talvez, né? Agora que ela está contratada pela Globo, às vezes ela quis, às vezes recebeu um valor alto, ou às vezes quis ter uma notoriedade, eu não sei. Mas o primeiro erro dessa história é da entrevista para a Globo, que aproveitou para falar sobre pais, né? Pais aproveitadores. É isso que deu a entender no você assistindo a entrevista. Então ela usou o Dia dos Pais, né? Que é um dia voltado principalmente para homenagear pais, um dia meio que, né, cristão, já que o princípio pai e mãe vem da família, vem de Cristo, vem de Jesus, vem do modelo tradicional. Então, o Dia dos Pais, ela usou o Dia dos Pais para quê? Para falar a importância dos grandes pais, a figura masculina, a importância da figura masculina na vida das meninas ou dos meninos, o quanto que a falta da figura masculina, ela, né, filha? O quanto a falta da figura masculina causa impactos negativos na vida dos filhos? Não, ela usou a história de pais supostamente aproveitadores que levaram 18 milhões da filha e ainda por cima queriam mais. Foi isso que a Globo mostrou em pleno domingo de Dia dos Pais. E a gente tava lá. Eu não tava, mas eu assisti depois. Então, estávamos lá dando biscoito pra Globo. E assistindo a entrevista, eu tenho algumas considerações para fazer da entrevista. Tenho, mas eu vou começar falando da Larissa, que eu já vinha acompanhando há muitos anos atrás. Eu gostava da Larissa, não tinha aquela guerrinha que falava, é Larissa ou a Maísa? Eu amava a Larissa. Larissa! Larissa é muito mais nova que eu, mas eu lembro que tinha essa rixazinha criado pela internet. Na vida real, elas não tinham essa rixa, mas na internet tinha o time da Larissa e o time da Maísa. Assim como tem o time do Cristiano Ronaldo e o time do Messi. Assim como tem a Xuxa e a Angélica. Assim, sempre teve essas rixas, porque, né, a gente gosta de uma competiçãozinha, a gente gosta de tacar um veneninho, né? Ô, Senhor, perdoa esse coração malvado que é o do ser humano. E aí, eu era time Larissa, gostava muito. A minha irmã gostava da Maísa, que a minha irmã falava assim, nossa, a Maísa é muito mais madura, tem uma família mais madura, a Larissa tem esse tanto de namorado. E aí vem o primeiro problema que você vê, a Larissa sempre arrumou namorado muito nova. Tipo, ela já namorava desde sempre. E ela sempre engatava um namoro no outro, e todos os namoros dela eram muito intensos. Então você já vê assim que talvez temos algum problema aí, alguma carência, alguma coisa para suprir, algum problema, ou até mesmo uma falta de limites. Às vezes ela falou, eu quero namorar, e o pai dela não quis proibir, falar, não, você não vai. Mas uma coisa interessante desses namoros, que ela ficou famosa também, é que todos os namorados ela levava para a Disney.
Então, você vê, uma menina começou a namorar cedo e o pai permitiu, talvez o pai pensasse, aquele namorinho bobo, porque ele namora dentro de casa, dentro do meu controle, já dá pra pensar aí. Pode ser que sejam pais controladores, que, né, já que quer namorar, vou deixar namorar, mas vamos controlar. Não sei. Mas aí a gente fica se questionando, se os pais fossem de fato tão ruins, como que eles pagavam, né? Porque a Larissa declarava que era pago, eles pagavam para o namorado ir para Disney. Então a Larissa levava todo mundo para Disney. Todo mundo que começava a namorar com a Larissa ia para Disney de graça. E ela até falava na internet que ela levou todos os namorados dela para Disney. Então, pelo que deu para entender, ela pagava essas custas. Então a gente tem aí pais que, se fossem tão avarentos, não deixaria. Fala, não, você não vai levar ninguém para Disney. Como também, às vezes, a Disney é dinheiro de pinga, né, gente? Então, pode levar quem você quiser, porque não é nada perto do tanto que você tá ganhando. Pode ser isso também. E aí agora vem o ponto. Por que começou a dar ruim agora a questão da Larissa? Porque, diferente dos outros namorados que ela teve, esse a pediu em casamento. Uma vez que pede-se em casamento, agora falando biblicamente, dentro da palavra de Deus, a família da Larissa é católica e entende o casamento como, se de fato forem católicos, como um matrimônio, uma união santa. Então, uma vez que a Larissa se casar, a família daqui, pai e mãe, deixa de ser família e passa a ser parente. E agora ela vai construir a família dela. E aí, os pais saem desse poder que tem sobre os filhos. Você quer sair desse poder aqui? Então você tem que entrar nesse daqui. E aí, vamos ao ponto. Larissa agora estava noiva. Uma vez noiva, agora ela vai construir a família dela. Ela vai querer ter plenos poderes sobre o dinheiro dela. E outra coisa interessante é que agora ela não era só uma menina que estava namorando. Agora ela era uma noiva com maioridade. Então ela já era maior de idade. E temos aqui noiva, maior de idade, e os pais que vão perder isso daí, gente. Então aqui tem o ponto. Pode ser que sejam pais aproveitadores, que não gostem dela, que não se preocupam, não fazem por ela, que vê a Larissa só como um produto, que não tem sentimentos. Podem ser pais narcisistas? Podem, mas também podem ser só pais que estavam acostumados a controlar e cuidar dos filhos, da filha, demais. E agora eles não estão sabendo lidar com essa perca, porque a gente tá falando de uma menina rica, mas tem muita pessoa pobre que, quando o filho casa ou tá noivo, essa pessoa também tem problema e não tem dinheiro envolvido. Eu passei por isso, gente. Quando eu e meu esposo resolvemos casar, a gente não teve apoio de ninguém. Nem a minha família tava aí. Primeiro que eu só morava com meu pai, então só tinha meu pai. E a mãe do meu marido, ela não gostou, a gente não podia nem tocar no assunto. Quando a gente foi casar mesmo, a gente avisou pra ela, tipo, algumas semanas antes. Ela sabia, pelo que os outros falavam, acredito nós, né? Porque todo mundo da cidade tava sabendo, uma cidade pequena, nós falávamos pra todo mundo que ia casar. Então a gente não podia falar, quando a gente tinha alguma coisa do casamento pra resolver, a gente não podia falar perto dela, a gente falava em secreto. Nós não tivemos apoio deles e não tinha dinheiro no meio, não tinha dinheiro nenhum. Nós éramos dois quebrados. E talvez os pais da Larissa também tenham isso. Tenha sentimentos envolvidos nisso, de saber que agora a filha, que eles não só controlavam financeiramente falando, mas que eles controlavam no sentido emocional. Viviam com ela, faziam tudo por ela. A gente via a mãe da Larissa às vezes reclamando que estava lá em Orlando e não gostava de Orlando, queria sair de lá. Mas eles estavam lá. Eles fizeram a vida deles em volta da Larissa. Se a Larissa precisou ir para São Paulo, eles foram para São Paulo. Se a Larissa precisou ir para o Rio de Janeiro, eles foram para o Rio de Janeiro. O sonho não foi apenas dele, foi dela. E para Larissa ser o prodígio que ela é hoje, e por trás disso tudo tem os pais. Os pais que motivaram, os pais que foram correr atrás, os pais que fizeram a carreira dela. Se ela começou às vezes por incentivo da mãe, ela permaneceu porque gostou disso. Do contrário, quando tivesse a maioridade, ela fala, mãe, quer saber? Ou menos antes, não quero fazer o teste, mas você vê a Larissa contando em vários locais o quanto ela se esforçou para passar nesses testes, o quanto a arte encanta ela sempre foi uma criança artística. O pai e a mãe, ele enxerga os talentos dos filhos desde muito cedo. A gente só tem que tomar cuidado para não perder a mão. Mas isso a gente pode resolver como? Se forem pais que não sejam problemático no sentido narcisista, tenham problemas sérios, assim, que realmente não aceitam, tem uma posição extremamente vitimista,
Uma pessoa muito vitimista, você não consegue lidar com ela, você não consegue tratar com ela. Você só tem que se afastar e pronto. Se for o caso dos pais da Larissa, ela tá mais que certa de afastar. Se forem pais, gente, que estão só enfrentando esse problema, se for uma coisa assim, um problema pequeno, não forem pais narcisistas, que é o caso. Porque o que acontece? O tempo vai passar, eles vão entender que, ó, agora ela tem a vida dela, ela vai entender também, e aí vai acabar passando. Só que o problema é o seguinte, a entrevista foi pro Fantástico. Então agora a gente tem um monte de gente falando, inclusive eu, de uma família. Então é uma família que tá sendo pauta pro mundo inteiro, pro Brasil inteiro falar. Uns vão achar, tipo, absurdo, uns pais mercenários, aproveitadores. Outros vão achar absurdo, uma menina ingrata, ou coisa do tipo. E não vem ao caso quem tá certo e quem tá errado. Mas assim, é muito triste ver uma família que poderia resolver isso daí num gabinete pastoral, ou com padre, no caso, com aconselhamento, com aconselhador da igreja, ou na terapia, tratar isso daí. Só que talvez tenha se tornado tão difícil que tiveram que romper esse relacionamento. Mas aí vem um ponto importante. Se os pais da Larissa forem esses aproveitadores, forem esses mercenários, forem ser esses abusivos, como muita gente está falando, a gente vai ter que começar a suspeitar do relacionamento da Larissa. Porque se ela tem essa visão de amor, como é que ela vai reconhecer um amor saudável do outro lado? Então, se ela tem isso aqui, ela vai ter esse olho aqui. E ela vai procurar relacionamentos com essa visão aqui. Porque ela teve isso aqui. E agora vamos falar do dinheiro, porque o foco do Fantástico foi falar do dinheiro, que os pais levaram 18 milhões e que estava tudo bagunçado a questão da sociedade ali, das contas, das empresas jurídicas da Larissa ou coisa do tipo. A questão do dinheiro, primeiramente eu acho meio hipocrisia o povo falar, nossa, eles pegaram o dinheiro que era dela. Eles fizeram a carreira dela e precisam ter mérito sim. Quantos empresários aí que não são parentes levam muito dinheiro dos artistas porque fizeram a carreira deles? Ai, mas a artista não é eles. Mas gente, tem tanta gente que canta bem por aí, se não tiver um bom empresário não chega em lugar nenhum. Só cantar bem não é suficiente. Fora que quando a pessoa canta bem e não tem dinheiro, ela não tem visibilidade. Então a gente tem que parar de desprezar o esforço dos pais. Eu tenho uma amiga minha que o marido dela quase foi jogador de futebol profissional. Ele chegou a jogar com os jogadores famosos que a gente vê por aí, mas a carreira dele não emplacou. Uma vez que ele passava em alguma peneira, a mãe e o pai não estavam nem aí, não levava, não aceitava, não viajava e não entrou no sonho dele. Então não tinha como, ele tinha o quê? 12 anos, 13 anos, ele precisava ir para São Paulo e os pais disseram que não iam. Então ele não tinha para onde ir. Então acontece, gente, se o pai e a mãe não abraçar a carreira e falar, nós vamos para o Rio de Janeiro, nós vamos para São Paulo, nós vamos fazer tal teste, nós vamos. Se os pais não abraçarem, não dá. Então parem de desprezar o esforço que esses pais tiveram para que ela fosse a estrela que ela é hoje. Muitas crianças, tem muitas Larissas por aí extremamente talentosas, mas se o pai não leva, se o pai não faz, não se torna uma Larissa Manoela. Por isso, sim, os pais têm direito a uma parte dessa fortuna, com toda certeza, eles têm direito. Só não pode ser desigual, né? Tem que ser uma divisão justa. Fazendo analogia pobre, mais uma vez, a Larissa, ela ganhou dinheiro com a arte e tal. Tem muita mãe que ganha Bolsa Família, Bolsa Escola, para a criança estar estudando na escola. A criança tem que ir, tem que estudar, tem que permanecer. E esse dinheiro da Bolsa Escola vai pro bolso da mãe, porque é a mãe que vai administrar. Uma criança não sabe administrar dinheiro como um adulto faz. Nem a gente que é adulto às vezes sabe, imagina uma criança. Então, usou o dinheiro, no sentido, se tratando de muito dinheiro, tinha que respeitar a lei, né? Guardar essa porcentagem para a filha no futuro, mas ainda assim, né, falar assim, usou o dinheiro da filha. Não, usou o dinheiro que gerou com a filha, não só através da filha, estando ali com a filha, porque, como eu falei, criança não faz nada sozinha. Se a Larissa é esse sucesso todo, ela deve sim também aos pais dela. E eu nem vou entrar no mérito fé, né? Porque a Larissa Manoela é uma pessoa de fé, ela fala muito que Deus abençoa ela nesse processo, mas eu não vou entrar nesse mérito porque não me convém, eu não sou nem da mesma religião que a Larissa. Então, é a fé dela dentro desse contexto também. Por fim, essa história de milho ou coisa do tipo, assim, eu achei, né, Yasmin? Minha filha tá aqui, gente. Eu achei meio confuso, porque como é que alguém sai pra praia sem dinheiro? Talvez ela também se deixou ser a filhinha também, né?
Não tô falando da minha filha, que é uma criança, que ela sai, né, contando que eu vou comprar, que eu vou pagar, que a gente vai comer. Ela sai contando comigo. A Larissa, ela, com mais de, sei lá quantos anos, sai pra praia pedindo pra fazer o Pix. Então, assim, cadê o pensamento? Poxa, eu tô indo pra praia, preciso de um dinheirinho, preciso de um cartão de crédito, preciso de uma graninha. Então, assim, cadê a gente não tá falando de uma criança, a gente tá falando de uma jovem que precisa, sabe que tem o preço, as coisas têm um preço. Então, me pareceu que a Larissa, ela gostava, a posição dela era confortável em relação a isso, ser a filhinha do papai, ser a filhinha da mamãe, que o pai paga tudo. Gente, porque assim, como que ela vai pra praia sem dinheiro, chega lá, pede pro pai dela fazer um Pix? Ela tinha que ter se preparado antes, falar, pai, vou pra praia hoje. Você acha que o pai dela, com toda essa fortuna que eles têm, ia negar tipo 200 reais pra ela, 100 reais pra ela? Gente, o Fantástico pegou uma informação e distorceu totalmente. A gente não tá falando de uma pessoa quebrada que não tem dinheiro nenhum e sai pra saber, nem sabe se vai conseguir voltar. A gente tá falando de uma menina que é muito rica, que um milho ou um leite condensado ou sei lá o quê. A gente tá falando de uma menina que levou os namorados pra Disney, que a passagem aérea é cara, que ir lá gastar em dólar é caro. Você acha que um pai que levou os namorados da filha pra Disney não vai dar o dinheiro pra ela ir pra praia? Então, pra mim, o Fantástico, a Globo, né, que gosta de distorcer as coisas, usou essa informação aí da praia, do milho ou coisa do tipo, só pra poder levantar polêmica. Tipo, nossa, que absurdo, a menina, o dinheiro dela era tão controlado que ela não podia nem comprar um milho. Ai, coitadinha, não podia comprar um refrigerante, não podia comprar, não podia. Precisa entender o contexto da história, né, Yasmin? Precisa entender o contexto, né, filha? Porque, na lógica, né, gente, agora vamos falar de um padrão. Existem mães extremamente abusivas, pais também existem, mas a gente fica com a regra da maioria, de que pais, eles querem o melhor para os filhos. Vamos ficar com essa regra da maioria, não deixando de abrir a exceção de que existem pais realmente problemáticos. E se for o caso dos pais da Larissa, que Deus abençoe e ajude ela a tratar o interior, porque a falta desses pais também vai ser sentida no coração dela, muito sentida. A falta dos pais que ela gostaria de ter tido ou coisa do tipo. Mas, tirando essa hipótese que sejam pais narcisistas ou coisa do tipo, vamos ficar também com a hipótese de que são pais pecadores, que precisam ser perdoados por ela e que precisam perdoar a filha, que precisam ser tratados, mas no seio familiar, não na internet, não assistindo vídeos, não vendo mensagem no direct, que é dentro da família. Afinal de contas, a família começou ali, ó, dentro da casinha deles. Por que que os casamentos começam na igreja e terminam no cartório? Por que que a família começa na maternidade, depois vem para casa, para o seio familiar e depois é dissolvida na Globo, na internet? Eu falo isso com propriedade, com uma pessoa que já expôs tanta coisa, já se arrependeu de tudo que fez e hoje, né, eu tenho um outro posicionamento. Ainda tenho meus problemas familiares, ainda tenho meus problemas diários, minhas batalhas diárias, mas eu já não levo mais pra fora, eu resolvo dentro do meu seio familiar, dentro da minha igreja, dentro do aconselhamento das pessoas que estão ali me liderando, que podem me instruir melhor do que eu mesma, ligada aos meus próprios sentimentos e ao meu coração. E essa é a minha percepção sobre a história da Larissa. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, compartilha, comenta aqui embaixo. Fiquem com Deus. Tchau.